Muita gente acha que sabe o que tirava o sono de Michael Jackson. A galera fala das luzes estouradas, da pressão absurda dos tabloides, dos processos, ou daquele clássico medo de cair no esquecimento. Mas isso daí é só superfície, papo reto. Se tu cavar mais fundo, passando pelos discos de ouro, pelos portões de Neverland, pelos momentos mais silenciosos da vida dele, o bagulho fica mais pesado. Não era medo de errar um passo ou dar uma desafinada no meio do show. Era algo mais quieto, mais tenso. Tipo sentir que a própria imagem já não é mais sua. Que o rosto no espelho tá meio estranho, meio moldado pelos outros, desgastado pelo tempo. Não era sobre cair no esquecimento. Era sobre desaparecer mesmo estando ali, na frente de todo mundo. O maior medo de Michael Jackson não era morrer. Era perder o controle de tudo. Uma sensação sufocante de ver o Michael Jackson virar um personagem que já não estava nas mãos dele. Uma história que ele não escrevia mais, um rosto que nem ele reconhecia no escuro. Pra entender isso de verdade, bora voltar lá no início. Não da fama, mas do momento em que ele começou a se perder de si mesmo. Desde moleque, com uns 5 anos, o cara já trampava como gente grande. Ele não era só uma criança, ele era praticamente um produto. Aprendeu desde cedo que o valor dele vinha do desempenho, perfeição, de agradar o público. Nessa fase, o eu dele sempre vinha depois do show. E isso rachou algo lá dentro. Se o mundo só ama o artista, o que sobra pra pessoa real por trás? Essa dúvida virou uma parada gigante, quase uma obsessão por controle. Por isso que ele queria comandar tudo. Roupa, movimentos, o palco, até o próprio rosto. Nada podia escapar. Até o jeito de falar, aquele sussurro suave, não era só o estilo, era uma defesa dele. Quando tu fala baixo, geral precisa chegar mais perto, fazer silêncio, entrar no teu ritmo. Tipo, dar uma pausa ao redor do caos. No fundo, era como se ele estivesse dizendo o tempo todo: sou eu quem decide o volume dessa conversa. Desde o moleque, Michael Jackson já sacou uma parada. Ou ele controlava tudo ao redor, ou ia ser engolido pelo sistema. Ele viu isso de perto na época da Montal. A indústria pegava uma criança, lapidava tipo diamante, fazia ela brilhar, depois descartava sem pensar 2 vezes quando o hype acabava. Então ele meio que decidiu, talvez sem nem perceber no começo, que não iria ser só mais um rostinho vazio no sistema. Ele ia comandar o próprio jogo, mesmo que isso virasse uma prisão construída por ele mesmo. E aí entra o lance do perfeccionismo. Mas perfeccionismo é até fraco pra explicar isso tudo. Era uma obsessão quase religiosa por deixar tudo milimetricamente perfeito. Cada estalo de dedo, cada detalhe da jaqueta dourada, cada frame dos vídeos tinha que bater exatamente com o que ele via na cabeça. Porque pra ele, errar não era só errar, era dar uma brecha. Era tipo abrir uma rachadura na armadura por onde podia entrar o outro Michael. O da mídia, o da cabeça do público. Ele podia o invadir por dentro e sufocar quem ele realmente era. Existe um tipo bem específico e meio cruel de ser a pessoa mais famosa do planeta. Não é aquela solidão básica de estar sozinho em casa, sabe? É mais tipo ser tratado como um monumento vivo. E ninguém conversa com o monumento. A galera só olha, tira foto, arranca pedaços simbólicos, inventam histórias, projetam tudo que sente em cima dele. O Michael se sentia assim, como se tivesse gente puxando partes dele o tempo todo. Então ele foi se fechando. Não porque não tinha nada pra falar, mas porque parecia que o silêncio era a única coisa que o mundo não conseguiria distorcer. Pelo menos era isso que ele achava. Se você escuta músicas tipo Leave Me Alone ou Strange in Moscow, não é só um popstar reclamando de paparazzi. É um cara completamente fora de si, meio perdido na própria cabeça. Ele fala de andar na chuva pra ninguém ver as lágrimas, mas isso é só a superfície. O bagulho vai muito mais fundo. Tipo uma sensação de que a própria imagem dele tá escorrendo pelas mãos. Rápido demais pra ele segurar. Como se ele estivesse assistindo a própria vida em modo filme, sem controle nenhum do roteiro, sem poder pausar, sem poder mudar nada, só olhando tudo acontecer. Ele basicamente criou o próprio mundinho dele, porque o mundo real pedia que ele largasse parte de si, que ele simplesmente não estava disposto a perder. Neverland não era só um parque de diversões, era tipo um refúgio mental, uma bolha fora da realidade, um lugar onde o tempo não existia, onde as regras lá de fora não valiam nada. Dentro daqueles portões, ele era o dono do jogo, uma criança eterna vivendo no próprio universo. Já do lado de fora, era outra história. E era uma marca, uma coisa sendo analisada, vendida, julgada e dissecada como se fosse um objeto de vitrine. Os portões de Neverland até tentavam segurar o mundo lá fora, mas também acabavam segurando o medo dentro dele. E aí vem a parte das mudanças físicas. O povo zoava,
criavam teorias. Pensa nisso pela visão de alguém que tinha pavor de não controlar como era visto. Quando você sente que estão te definindo o tempo todo, qual é o último ato de rebeldia? É basicamente tentar reescrever o próprio personagem pro mundo. Uma tentativa meio desesperada, mas também muito humana e até trágica, de continuar sendo dono da própria identidade. Só que quanto mais ele tentava segurar quem ele era, mais parecia que isso escorria pelas mãos. No fim, ser o Michael Jackson virou isso. Tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força fazia, mais rápido ela escorria. Ele virou tipo o prisioneiro do próprio medo, tá ligado? Tinha maior medo de que, se ele deixasse de ser o rei, não sobraria nada por baixo. Só um vazio absurdo. E o medo desse vazio, o que fez ele virar uma máquina de trabalhar sem parar. Mesmo com o corpo já no limite. Se ele não tava criando alguma coisa, parecia que ele nem existia. Pra ele não existia meio termo. Ser normal era tipo ser invisível. E ser invisível, a cabeça dele era quase o mesmo de estar morto. Ele vivia com esse pavor do silêncio depois do último aplauso. E isso foi junto com ele para todos os lugares. Pro estúdio, onde ele ficava dias travado em um único som até ficar perfeito. Pro palco, onde ele se entregava, mesmo sentindo dor só para manter a imagem viva. No fim, isso tudo acabou indo parar até num armário de remédios. E não era sobre ficar chapado ou fugir da realidade por diversão. Era mais pesado que isso. Era tipo tentar desligar o barulho da própria mente. Silenciar a sensação constante de estar sendo observado. Como se sempre tivesse alguém pronto para tirar mais um pedaço dele. Nos últimos anos, o silêncio em volta dele ficou pesado demais. Quase ensurdecedor. Ele chegou num ponto que não confiava nem na própria sombra. O cara conquistou o mundo inteiro. Mas depois percebeu que o mundo tinha meio que invadido a mente dele. Sempre pedindo mais, jogando mais. Enquanto o som do coração dele ia sendo trocado pelo clique das câmeras. Ele começou a viver com a paranoia de ter virado só uma caricatura de si mesmo. Tipo uma lenda urbana em vez de um ser humano de verdade. Se você olhar as imagens dele fora do palco, aqueles momentos em que ele achava que estava de boa, sem ninguém vendo, dá pra sacar a tensão no corpo. O olhar sempre em alerta, como se algo fosse acontecer a qualquer segundo. Ele não podia relaxar. Ele estava sempre controlando a sua versão pro mundo. Isso foi isolando ele de geral. Amigos viraram equipe. Família foi ficando distante. O círculo foi encolhendo até sobrar basicamente ele e o próprio reflexo. No fim, ele morria de medo de alguém chegar perto demais e ver as rachaduras. Descobri que por trás do mito não tinha um ser quase intocável, mas só um cara normal, de carne e osso, cheio de medo, vulnerável, envelhecendo, bem longe da imagem quase divina que ele passou anos tentando sustentar. E a gente olha pro Michael Jackson, era só pra gente ver aquele performer brabo, nem só os escândalos ou o hype absurdo. Era pra enxergar um cara que passou a vida inteira correndo de um fantasma, o fantasma da própria fama. Tipo assim, ele tinha um medo real de acordar um dia e Michael Jackson tá em todo canto, em todas as telas, em todas as músicas, estampado em qualquer camiseta. Mas o cara de verdade, o ser humano por trás de tudo, simplesmente tinha sumido. Ele mesmo já mandou numa entrevista que queria viver pra sempre através da arte. Só que aí vem uma ironia meio pesada, porque viver pra sempre, como uma imagem, é quase abrir mão de ser alguém de verdade. No fim, ele conseguiu a tal da imortalidade, mas pagou caro, justo com o que ele mais temia perder, quem ele era de verdade, longe dos holofotes. Ele virou um símbolo, e um símbolo não pode ter medo, não pode falhar, não pode falar alguma coisa fora do roteiro. Imagina apesar disso, acordar todo santo dia sabendo que você é tipo uma marca bilionária, um ícone global, quase uma religião pra uns e um vilão pra outros, e no fundo, saber que ninguém, absolutamente ninguém, faz ideia do cara que tá ali, que tá escovando os dentes na frente do espelho. Esse é o medo real, esse é o buraco. O abismo que ele encarava toda noite. O medo de ter mandado tão bem virar uma lenda que, sem nem perceber, acabou apagando o cara por trás dela. E essa é a parte mais sinistra da história do Michael Jackson. Porque a gente viu isso lá ao vivo também. Viu o medo crescendo, viu a máscara bem devagar virar o próprio rosto dele. Ele passou a vida tentando barrar o mundo lá fora. Só que não sacou que o mundo já estava dentro dele, escondido naquele silêncio que ele usava para se proteger. Ter medo de ser esquecido é normal. Agora, ter medo de ser lembrado como alguém que você não é, de virar um estranho dentro da própria pele, enquanto o mundo inteiro jura que te conhece, isso aí não passa nunca. É tipo um fantasma que não te larga. Esse é o legado de um cara que literalmente teve tudo, mas vivia na paranoia constante de perder a única coisa que ele nunca conseguiu segurar de verdade, ele mesmo. Dá pra ver esse medo até no último projeto dele, This Is It. É só reparar nos ensaios.
Mesmo no fim, o cara tava bitolado nos mínimos detalhes. Tipo, zero margem pra erro. Ele tinha pavor de ser visto menor, menos do que o mito que criaram em cima dele. Pra ele, era melhor se destruir tentando ser perfeito do que deixar o mundo ver uma versão falha do Michael Jackson. Pesado isso. Que no fim das contas, ele virou refém da própria imagem. Tipo, preso num personagem que ele mesmo criou. Então, da próxima vez que você ouvir uma música dele, não fica só na vibe, no som, os adlibs. Tenta ouvir além disso. Tenta sacar o cara ali por trás, meio perdido, tentando achar uma saída desse monumento gigante que ele construiu para si mesmo. Porque no fim, não tava correndo pras luzes. Ele tava fugindo das sombras que essas luzes criavam. E o mais sinistro, essas sombras já estavam parecendo mais com ele do que ele próprio. Já estavam quase engolindo ele por inteiro. A história do Michael Jackson é sempre vendida como aquela clássica tragédia da fama, mas sendo bem real, é mais uma crise de identidade em nível absurdo. É um cara que tinha tanto medo de ser só mais um, que virou algo totalmente fora da curva, quase irreconhecível. Nesse processo, ele perdeu para sempre a habilidade de voltar a ser comum. É como se ele tivesse virado uma estátua viva, todo mundo olhando, admirando, julgando, mas ninguém conseguindo tocar no que realmente tinha ali dentro. E no fundo, o maior medo nem era de cair, era o depois, o silêncio, o momento em que as luzes apagavam, o momento em que a plateia sumia e só sobrava ele, cara a cara com um eu que ele passou a vida inteira tentando evitar.